Boa noite, meus irmãos. Que prazer poder estarmos juntos aqui nessa noite, com algumas presenças ilustres, né? Para a gente poder estar adorando o nosso Deus, louvando a Ele. Primeiro domingo do ano de 2024, 7 de janeiro de 2024. Que bom é poder iniciar o primeiro domingo do ano na casa do Senhor, louvando e agradecendo o nome dEle. Aniversário da irmã Cirlete, primeiro domingo do ano. Olha que privilégio, né? Que bom, queridos, é podermos estar aqui. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Neemias, ali, se possível, na NVI. Amém. Está esperta já, né? Neemias, capítulo número 1, os versos de 1 a 4. Feche seus olhos. Pai, nós te oramos para que nesse momento em que tua palavra há de ser explanada aqui, Jesus, para que os nossos corações estejam sensíveis a ouvir a tua voz, Pai. Nós nos alegramos por esse privilégio de estarmos aqui, Pai, juntos, reunidos, Pai, nesse local, para engrandecer o teu nome, Pai. E já foi nítida a tua presença, e é nítida a tua presença em nosso meio, Pai. Eu creio que não há de ser diferente nesse momento tão importante da explanação da tua palavra, Senhor, em que a tua palavra há de ser lida. Ah, Pai, usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos para falar o que a tua igreja necessita ouvir. Te oro, Pai, pedindo e clamando pela orientação e direção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que diz, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Me acompanha ali, se volta lá no versículo 1, só para a gente poder se contextualizar um pouco acerca desse contexto, desse cenário vivido por Neemias. É de entendimento nosso que o povo de Deus, os judeus, havia uma profecia de Jeremias que, por conta dos seus pecados, por conta da sua má conduta, eles seriam levados cativos para a Babilônia. Eles seriam exilados para a Babilônia e, segundo o profeta, eles ficariam lá por 70 anos. E acontece de fato isso. No ano de 586, aconteceu a queda de Jerusalém, que foi destruída pelo Império Babilônico, pelo rei Nabucodonosor. Então, nesse ano de 586, os judeus são levados cativos para a Babilônia, e como havia profetizado o profeta Jeremias, lá eles ficaram durante 70 anos. Então, 586, 70 anos se passaram, e a gente sabe que antes de Cristo, os anos eles são decrescentes. Então, no ano de 586, eles são levados cativos para a Babilônia, e no ano de 516, assume um novo império, o Império Persa. E diante desse novo império, nova política, nova forma de governar do Império Persa, esses homens são autorizados a retornarem para Jerusalém para reconstruir a cidade.
E a gente vê três homens importantes nesse cenário. A gente vê inicialmente Zorobabel, no ano por volta de 516, Zorobabel retorna para Jerusalém com o intuito, com o objetivo de reconstruir o templo que havia sido destruído. Mais à frente, a gente vai ver o retorno de Esdras no ano 457. E ele vai para Jerusalém, e o livro dele descreve que ele tinha um objetivo de retornar para Jerusalém para se dedicar à lei do Senhor, estudá-la e ensiná-la para as pessoas que lá estavam. E mais à frente, no ano de 444, entra na história Neemias. Ou seja, mais de 140 anos depois, de 586, que o povo é levado cativo para a Babilônia, em 444 entra nessa história Neemias. E Neemias, o nome dele quer dizer aquele que consola, ou aquele que Deus consola. Neemias foi um judeu nascido na Babilônia. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. E é interessante a gente pensar que para ser um copeiro do rei, ainda mais naquela realidade de guerras, de instabilidade política, havia uma necessidade desse copeiro ser um homem de confiança do rei. Então, Neemias era um judeu, um homem que estava no palácio, que era um copeiro, que estava servindo a esse rei e era um homem de confiança do rei. Até porque a gente sabe que naquela época existia muito receio dos governantes, dos reis, de suas comidas, ou seu vinho, ou enfim, o que ele fosse se alimentar, fosse envenenado por alguém que quisesse, de alguma maneira, fazer algum complô contra aquele governo, contra aquele rei. Então a gente percebe que Neemias era um homem de confiança desse rei. E aí entra na história, entra no que nós já lemos aqui, no versículo 2, Anani, que era um dos irmãos de Neemias. E Anani veio de Judá com alguns outros homens. E ele chega lá na cidadela de Suzã, lá no palácio onde Neemias estava servindo, onde ele estava alocado. E Neemias, numa conversa com ele pergunta: e aí, como é que estão as pessoas que ficaram lá, lá em Jerusalém? Como é que estão as coisas por lá? O que aconteceu? Como é que as pessoas estão vivendo por lá? E ao perguntar isso, o irmão dele responde: olha, Neemias, versículo 3: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, diante desse questionamento de como estava aquela cidade de Jerusalém, Anani explica: o negócio lá não está legal não. Pelo contrário, as pessoas que lá estão morando, estão vivendo, passam por grande sofrimento e humilhação. E além disso, ele destaca dois pontos que a gente vai falar um pouco sobre ele, que é exatamente o muro de Jerusalém derrubado. Não sei na sua casa, eu creio que a gente, pelo menos eu tinha um sonho, não um sonho, mas uma vontade de morar naquelas casas, estilo casa americana, que não tem aqueles muros grandes na frente, mas tem um jardim, tem um lugar para você passar, uma tranquilidade naquele condomínio. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro, principalmente na região onde a gente está, a gente vê grandes muros, né? Alguns muros fortificados, outras pessoas que botam cerca no muro. Então a gente entende que esses muros, ainda mais para aquela realidade da época de guerra, de confronto, era uma necessidade muito grande para a segurança daquela cidade. Então, o cenário dos muros estarem derrubados era o mesmo que afirmar que aquela cidade não tinha segurança. Os habitantes que lá estavam não estavam seguros. E um outro ponto que ele destaca é dizer que, além dos muros estarem derrubados,
as portas daquela cidade foram destruídas pelo fogo. E se a gente for estudar um pouco acerca do contexto daquela época, em relação às portas da cidade, a gente vai perceber que naquele tempo existiam alguns juízes que julgavam as causas do povo às portas da cidade. Então, dizer que aquelas portas estavam queimadas era o mesmo que dizer que naquela cidade imperava a injustiça. Não havia justiça naquela cidade. Nós bem sabemos que os muros derrubados e as portas queimadas, elas são só uma evidência do que aquilo que o povo já vivia, porque de fato eles estavam distantes do caminho do Senhor. E onde o Senhor não está, não há segurança. Onde o Senhor não está, não há justiça. E esse cenário que Hanani, irmão de Neemias, fala para ele acerca da cidadela da cidade de Jerusalém. E a gente vai discorrer sobre alguns pontos. E creio que Deus há de falar em um ou outro, ou em todos, especificamente com você. E um desses pontos, o primeiro desses pontos, é destacar a reação de Neemias. Verso 4, Alice. Neemias, quando ouve essas coisas, é relatado que ele senta e chora. Ele passa alguns dias lamentando-se. Eu não sei se você, na sua vida, com certeza em algum determinado momento existiram situações adversas, cenários caóticos, que te fizeram sentar e falar: puxa vida, o que eu vou fazer? Sentar, chorar e se lamentar por alguns dias, assim como nosso irmão Neemias. Mas quais têm sido as nossas reações diante dos problemas que nos são relatados? Quais têm sido as nossas reações diante das adversidades da nossa vida? Quais têm sido as nossas reações diante dos muros derrubados e das portas queimadas? É certo que podemos passar por um tempo em que nós sentamos e choramos e nos lamentamos. Mas eu queria destacar um terceiro ponto e um quarto, em que Neemias não para nos sentar e chorar e se lamentar, mas ele jejua e ora ao Deus dos céus. As nossas adversidades, os nossos problemas, eles não podem se encerrar em uma reação nossa que apenas nós nos colocamos diante da situação, nós nos vemos sem estratégias, sem alternativas do que fazer, sentamos e choramos. Mas nós precisamos ainda, se choramos e sentamos e choramos e lamentamos, tudo bem, mas nós não podemos parar aí. Nós precisamos recorrer ao Deus que tudo pode fazer. Nós precisamos recorrer ao Deus que desde a antiguidade não se ouviu, nem olho viu, aquele Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. A palavra de Deus vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Salmo 50, versículo 15, vai dizer: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então a nossa reação, queridos, diante das adversidades e dos problemas, nós certamente passaremos por dia de angústia, de dor e de tristeza, mas nós precisamos recorrer àquele Deus que pode fazer com que o mal se torne em bem, com que a escassez se torne em amplitude fala em verso de escassez, me ajuda? Abundância. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que tudo pode fazer, é o Deus que está à nossa espera para o clamarmos, para nos colocarmos diante dele, para dizer: Senhor, eu não sei o que eu consigo fazer, eu não sei como fazer, mas eu quero recorrer a ti, porque tu sabes como fazer, tu tens as melhores estratégias e a tua palavra afirma
afirma que a minha oração, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos, e eu decido acreditar na tua palavra e colocá-la em prática na minha vida, invocar o teu nome e aguardar o dia em que o Senhor há de me glorificar, em que o Senhor há de ser glorificado em minha vida. Então a reação de Neemias é um dos pontos importantíssimos, que ele não para em se lamentar e chorar, mas ele jejua e ora ao Deus dos céus. O segundo ponto, queridos, é que Neemias não permitiu que a sua realidade atual endurecesse o seu coração. Perceba que, como eu falei no início, Neemias era um homem de confiança do rei. Então ele tinha um status positivo diante daquele reinado, diante daquele palácio. Certamente ele não passava dificuldades econômicas, financeiras. Certamente ele estava em uma zona de conforto muito favorável para ele. Mas ele não permitiu que essas situações positivas fossem um impeditivo para que o coração dele se endurecesse diante das sinalizações de como a cidade de Jerusalém estava. Perceba que nós não podemos permitir que a nossa estabilidade econômica, o nosso emprego positivo, emprego bom, a nossa boa remuneração, as coisas boas que acontecem nas nossas vidas, nos impeçam de ouvir o clamor que o Senhor faz nos nossos corações. Porque, por vezes, passamos por situações muito favoráveis, por zonas de conforto, que de fato é melhor ficar lá, e isso endurece nosso coração, endurece a nossa audição, a ponto de nós não conseguirmos ouvir e obedecer a esse Deus. Mas é interessante que Neemias, ao se deparar com essa situação, ele não permite ter o seu coração endurecido, e evidencia-se na vida de Neemias um amor, um zelo pela cidade de Deus que havia sido destruída. Neemias não permitiu que a sua situação favorável e estável no palácio fosse um impeditivo para que ele não se condoesse com os muros derrubados e as portas queimadas. Como está a nossa vida hoje? Será que o sucesso financeiro, o sucesso da nossa carreira profissional tem falado mais alto do que a voz do Senhor que nós precisamos obedecer? Ou será que somos como Neemias, que ainda estando numa situação favorável, ainda estando num cenário positivo, estável, ele não permitiu que isso fosse capaz de endurecer o seu coração? Terceiro ponto: Neemias não terceiriza a sua culpa, mas confessa o seu pecado. Depois desses versículos, a partir do versículo 5, Neemias faz uma oração ao Senhor, relatando as promessas que Deus havia feito ao seu povo. E ele ora: Senhor, a tua palavra diz que se nós pecássemos, se nos rebelássemos contra o Senhor nos espalharia por diversas nações. Mas, se nós voltássemos para os teus caminhos, se nós nos arrependêssemos dos nossos maus caminhos e dos nossos pecados, o Senhor reuniria todo esse povo, reuniria todos de novo para louvar ao teu nome. E é interessante que Neemias, lá no verso 7, Alice, ele vai dizer assim: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Perceba que na vida de Neemias não há uma terceirização da sua culpa e do seu pecado. Ele entende que o povo dele pecou, mas ele também pecou. E por quantas vezes nós queremos apenas apontar o dedo para outras pessoas, para expor pecados de outros, mas nós não reconhecemos que nós também, por muitas das vezes, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra o Senhor. E Neemias se coloca diante do Senhor, expõe as suas fragilidades, os seus pecados, a sua forma errada de ter vivido, se juntando também com a culpa de todo o povo, não terceirizando, não se eximindo de sua responsabilidade, mas reconhecendo que ele também havia pecado contra o Senhor.
e importante para a gente, queridos, a gente entender a necessidade de, na nossa caminhada, por vezes após vezes, diariamente, examinarmos a nós mesmos, olharmos para dentro de nós e entendermos e verificarmos o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, quais são os pecados que têm atrapalhado a minha caminhada. O apóstolo Paulo, ao escrever para os Coríntios, ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Há uma necessidade de nos examinarmos, de uma autoavaliação, e quando encontrarmos algo que não está de acordo com o que o Senhor deseja de nós, expressarmos isso para Ele. Provérbios vai dizer que aquele que esconde o seu pecado não prospera, mas aquele que os confessa alcança misericórdia. Há um lugar em Deus de misericórdia para os nossos pecados, de uma graça capacitadora para que não caiamos mais nas mesmas falhas que caíamos outrora. Precisamos enxergar em nós o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado, examinarmos e fazer essa autoavaliação e agirmos de forma corretiva. Precisamos olhar e dar bastas em pecados que são tratados como pecados de estimação em nossas vidas, como pecados que já estão caminhando conosco há alguns anos, há algum tempo, e a gente não tem a coragem de dar um basta, de dar um chega, um definitivo, de crer na palavra que aquele que confessa os seus aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa alcança misericórdia. De crer lá em Tiago que confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Nós precisamos, queridos, ter pessoas que nós confiamos e caminham junto conosco para a gente compartilhar os nossos fardos, para nós sermos orientados, direcionados, para que a gente possa abrir o nosso coração e falar: olha, essas são as sujeiras, essas são as podridões, me ajuda em oração. E a palavra vai dizer que justamente depois dessa sinalização, olhem uns pelos outros, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então há um poder na oração que é capaz de quebrar corações duros e pecados que são levados por muitos anos por uma pessoa. Mas há uma necessidade de um reconhecimento inicial, para que possamos reconhecer nessa autoavaliação, após reconhecer, confessarmos a Deus. Se nós não conseguimos abandonar, chegar numa pessoa de confiança que caminha junto contigo, que te discipula, e expor tudo aquilo que você tem feito, e expor as fragilidades da sua vida, e pedir: ajuda-me em oração, ajuda-me em oração. Quarto ponto. A gente já falou no primeiro ponto sobre a reação de Neemias. No segundo, que Neemias não permitiu que a sua realidade atual endurecesse o seu coração. O terceiro ponto, que Neemias não terceiriza a sua culpa, mas confessa o seu pecado. O quarto, que Neemias não espera por terceiros para dar início à reconstrução, mas se coloca na dependência de Deus. Como eu tinha falado no início, mais de 140 anos depois da cidade de Jerusalém ter sido derrubada, ter sido destruída, entra na história Neemias. E Neemias não busca terceirizar uma responsabilidade que o Senhor deseja colocar sobre a vida dele. Ele não busca encontrar justificativas do tipo: gente, mas esses 140 anos, será que não existiu ninguém que se levantasse? Tem que ser eu mesmo, Neemias? 140 anos depois? Será que não tem alguém que se levante lá na cidade? Não são eles que estão passando por essas dificuldades? Não é lá que os muros estão caídos? Não é lá que as portas estão queimadas? Neemias não se usa dessas justificativas para atender o chamado do Senhor. Por que ninguém que mora lá não inicia os trabalhos de restauração? Por que eu, Neemias, preciso sair da minha realidade? Por que eu, Neemias, preciso sair da minha zona de conforto? E se utilizar eu posso permanecer aqui no palácio e continuar sendo fiel ao Senhor. E quantas vezes na nossa vida
Deus quer nos dar uma responsabilidade. Deus quer colocar algo precioso em nossas mãos. Deus quer nos usar para uma reconstrução, mas nós nos colocamos atrás dessas justificativas. E eu me lembro de Abraão, que quando ele recebe a orientação da parte de Deus para sair da cidade que ele estava, ir para a terra que Deus haveria de mostrar para ele, ele obedece ao Senhor. E todas as decisões da vida de Abraão precisariam ser decisões que o levassem para perto, para mais próximo desse chamado que o Senhor tinha para ele, mesmo ele não sabendo qual era a estação final. Em determinado momento da vida de Abraão, o Senhor pede seu filho Isaque como sacrifício vivo, como uma oferta, como um holocausto. E Abraão não pensa em justificativas, Abraão não pensa em outra alternativa, mas a palavra do Senhor diz que de manhã cedo, ou durante a madrugada, Abraão se levantou, pegou seu filho Isaque e foi até a direção que o Senhor havia mostrado para ele, para que pudesse sacrificar Isaque. E a gente precisa entender que por mais que existam decisões difíceis para serem feitas, a decisão de obedecer ao Senhor e atender ao chamado dele é a melhor que nós podemos fazer. Eu me lembro de Jeremias 20, Alice, os versos 7 e 9, que ele vai dizer, Jeremias 27, 9, ele diz assim: Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro e todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, que eu estou exausto tentando contê-lo, mas já não posso mais. Se a gente decide se colocar atrás de algumas justificativas para não atender o chamado do Senhor, glória a Deus, porque temos o Espírito Santo que nos conduz sobre toda a verdade, que por mais que nós não queiramos em determinados momentos obedecê-lo, existe algo dentro de nós que queima em nosso coração, assim como o profeta Jeremias disse: algo queima em meu coração, que eu não consigo abandonar esse Deus, que eu não consigo revelar as palavras que ele tem falado a mim, algo queima em meu coração que não me deixa abandonar esse Senhor, o meu Deus, que por mais que eu passe por dias difíceis, dias de aflição e de dor, eu sei que haverá uma manhã de alegria, embora existam noites de choro. Algo arde em meu coração, e essa ardência do nosso coração precisa acompanhar-nos sempre que nós queremos abdicar ou levar um caminho que não é o caminho do chamado do Senhor para as nossas vidas. Que acompanhe esse arder no coração em todos os chamados do Senhor para a sua vida, meu irmão. 5, a gente já está acabando, só são 6. Os processos não são imediatos. Pode voltar lá para Neemias. Acontecem na hora desejada pelo Senhor. No primeiro versículo, quando Neemias ora, ele vai falar. No versículo 1 ele está relatando isso para a gente. No versículo 5 ele ora. Mas no versículo 1 ele diz o tempo que está acontecendo isso, que é no mês de Quisleu. Alguma versão diferente fala algum mês? Fala esse Quisleu em um outro nome? Alguma versão diferente na Bíblia de vocês fala Quisleu como outro nome, porque tem uma outra nomenclatura. Mas amém, se não. E esse mês de Quisleu, ele é em torno, na minha Bíblia tem uma nota de rodapé, provavelmente na sua também, que diz que esse mês de Quisleu, ele está próximo entre novembro e dezembro, algo desse tipo.
entre novembro e dezembro. Amém. No 20º ano. E no capítulo 2, verso 1, que é quando a resposta do Senhor, de forma clara, vem sobre a vida de Neemias. E ele vai falar no capítulo 2, verso 1, no mês de Nisan. Em algumas versões, vai trazer no mês de Abib. E esse mês, na minha nota de rodapé, vai dizer que é entre março e abril. Então perceba que existe uma distância entre a oração inicial que ele faz lá no mês de Quisleu, no mesmo ano. Ele fala também no capítulo 2 que é no mês de Nisan, do 20º ano. Então a gente está falando do mesmo ano. No primeiro versículo do capítulo 1, ele vai dizer que ele está situado no mês de Quisleu. E no capítulo 2, em que a oração de Neemias começa a ser respondida de forma clara, ele fala que está no mês de Abib ou de Nisan, que é entre março e abril. Então perceba que existe um tempo. Às vezes, quando a gente está lendo aqui decorrido esses versículos, a gente pensa por vezes que as coisas acontecem rápido, né? A gente lê o capítulo 1, é a oração de Neemias no versículo 5, e logo no capítulo 2 acontece de uma forma mais rápida aos nossos olhos, mas percebam que existem alguns meses distanciando entre a oração e a resposta de forma clara aos olhos de Neemias. E esse ponto 5 quer dizer que os processos, as respostas, não acontecem de forma imediata, acontecem na hora desejada pelo Senhor. Precisamos entender que existe um processo que é necessário ser vivido e nós não podemos desconsiderá-lo. Algumas intuições que a gente pode fazer. No capítulo 2 ele começa a relatar acerca do encontro dele com o rei. No capítulo número 1 ele ora para que o Senhor desse a oportunidade do rei, de ele, ao se colocar na presença do rei, o rei permitir que ele fosse autorizado a retornar para Jerusalém para reconstruir os muros e as portas que haviam sido queimadas. E ele ora nesse mês e meses depois ele é respondido. E Neemias chega na presença do rei, e o rei olha para ele e fala assim: olha, Neemias, o que aconteceu? O teu semblante não é mais o mesmo. E ele vai dizer que nunca havia estado triste na presença do rei. E aí, diante disso, abre-se uma brecha para que ele pudesse fazer um pedido para o rei, para que ele pudesse voltar para Jerusalém e reconstruir aqueles muros e aquelas portas. E por vezes nós queremos desconsiderar os processos, os meses que separam os capítulos 1 e 2, e nós não entendemos que desde a oração Deus já está agindo em nosso favor. Desde a oração inicial, desde o momento que nós nos colocamos em oração, já há a audição de Deus ativa a nossa oração. Mas por vezes existe a necessidade do processo, porventura ou provavelmente, para que talvez o coração daquele rei pudesse ser nesse tempo amolecido, para que quando Neemias chegasse na presença do rei, ele o autorizasse, como assim fez. A gente não consegue perceber. Me lembro de Daniel, não vou conseguir relatar aqui claramente o que aconteceu, mas Daniel, quando ele ora, e depois de algum tempo, o anjo chega para ele e fala: Daniel, olha, desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida, mas existe uma batalha no mundo espiritual que o anjo disse que o príncipe desse mundo estava tentando me resistir. E quando nós iniciamos uma oração, e por vezes nós não temos a perseverança de intensivamente ou intencionalmente nos mantermos numa posição de alerta e de clamor a esse Deus, querido, creia que desde o primeiro momento, desde o primeiro dia, o Senhor já te escuta, mas por vezes há necessidade de travarmos uma batalha no
ambiente espiritual, para que nós possamos viver de forma clara as experiências que nós orávamos em outro momento. Se você verificar, se você parar para enxergar a tua vida hoje, olhar para os anos passados, eu tenho certeza que ao teu lado, no teu dia, na tua semana, existem orações concretizadas que você fez para o Senhor há anos atrás. E por vezes, pela nossa humanidade, a gente se esquece disso, se esquece das bênçãos do Senhor. A gente, como aquele versículo, Salmo acho que 77, de Asaf, que diz: Senhor, será que a tua mão não age mais? Senhor, será que o Senhor não escuta mais a minha oração? Relembrarei dos teus feitos, dos teus grandes feitos. Traga à memória, querido, aquilo que pode te dar a esperança. Traga à memória os feitos do Senhor na tua vida. Traga à memória as orações respondidas. Traga à memória todos os grandes feitos do Senhor Altíssimo sobre a tua vida. Para que você não se esqueça que Ele é um Deus que ouve e que responde a tua oração. Deus poderia estar nesse meio tempo, nesses meses, amolecendo talvez o coração do rei. E Deus também nesses meses, nesse processo, Ele poderia estar dando a Neemias as estratégias necessárias para que quando ele tivesse a oportunidade de chegar na presença do rei, ele soubesse exatamente o que pedir. E no capítulo 2, verso 4, o rei pergunta para ele: o que você gostaria de pedir? Aí Neemias ora ao Deus dos céus, imagino que seja uma oração bem rápida, que pede: Senhor, me ajuda, direciona-me. E ele responde ao rei: se for do agrado do rei, e seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. O verso 6 diz: então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou com que eu fosse. Verso 7: e a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Verso 8: e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Percebam que se a oração de Neemias fosse atendida de forma imediata, provavelmente ele não teria todas as estratégias para chegar ao encontro do rei, a oportunidade de pedir: Senhor, olha rei, esse é o prazo, porque o prazo Deus já havia mostrado para ele durante esse processo. Olha rei, essas são as cartas que eu preciso, porque essas cartas durante esse processo já haviam sido mostradas por Deus nesse processo. Então é necessário vivermos os processos e não abandoná-los, porque são os processos que as estratégias de Deus vão ser ministradas sobre as nossas vidas. É no processo que Deus vai nos forjando, é no processo que Deus vai nos direcionando, é no processo em que a oração não é respondida de forma clara, que Deus vai trabalhando ao nosso favor e no nosso caráter, para que quando chegar a hora certa, nós possamos saber exatamente o que pedir. Eclesiastes 3 diz que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existe tempo para plantar e tempo para colher, tempo para nascer e tempo para morrer. Existe um tempo que Deus haverá de dar a resposta, não a que você precisa, mas a que você necessita. Não desconsidere, não abandone os processos que Deus tem te levado a percorrer. E último ponto, queridos: Deus nos colocou no lugar em que estamos com um propósito. Sei que você pode saber disso, mas vale reforçar que o teu trabalho, Deus te colocou lá com um propósito.
A tua escola, Deus te colocou lá com um propósito. O nosso Deus não é um Deus de acasos. O nosso Deus não é um Deus que, bota lá, talvez alguma coisa pode dar certo. O nosso Deus é um Deus que faz com que as coisas cooperem a nosso favor, mesmo em cenários negativos. O nosso Deus é o Deus que transforma o mal em bem, o cenário negativo em algo positivo. Então creia que o lugar que você está não é obra do acaso, mas é obra do Todo-Poderoso, Deus do universo, que fez os céus e a terra e que planejou todos os teus dias no livro dele. Amém. E nós precisamos entender isso para nós também não vivermos ao acaso. Entender que Neemias tinha sido colocado numa posição no palácio, em contato com governantes, com reis, com pessoas importantes, não foi por acaso. Mas Deus está trabalhando-nos nos lugares em que estamos. Basta a gente entender, por vezes nós não vamos entender, mas basta buscar em Deus a resposta para as situações das nossas vidas. Entender que o local que nós estamos é uma ferramenta de Deus, mesmo que trabalhando com ímpios, mesmo que trabalhando com pessoas que ainda não conhecem a Deus, mas Ele faz com que seja uma ferramenta para que algo seja trabalhado em nós. E não ache que as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas não são apenas para que os nossos desejos fossem satisfeitos, fossem concluídos, mas há um propósito também nas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Há um propósito para tudo e todas as coisas, há um tempo determinado para tudo e para todas as coisas. Deus não nos colocou no lugar em que estamos, ou Deus nos colocou no lugar em que estamos com um propósito. E para finalizar, queridos, Neemias, capítulo 6, verso 15. Depois que Neemias retorna para Jerusalém, vai para Jerusalém e atende ao chamado do Senhor, obedece ao chamado do Senhor. Neemias 6,5 vai dizer que o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Eram mais de 140 anos que os muros estavam derrubados. No versículo 16 diz que quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com um orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. 52 dias. Não existem impossíveis para o Senhor. Por mais que as pessoas olhem e digam, não tem como, não vai lá, você está doido. Por mais que as pessoas digam que aparentemente os planos são ruins, se o Senhor te mandou, vá, porque a obra há de ser executada, o projeto há de ser executado, o plano há de ser executado por aquele que te enviou, com a ajuda de nosso Deus. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Ó Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Agradecemos a Ti, Espírito Santo de Deus, por nos conduzir até esse momento, Senhor. Creio que o coração, Pai, da Tua igreja, o nosso coração, foi alimentado nessa noite com as Tuas palavras. E eu peço, Pai, para que Teu Espírito Santo, Pai, venha solidificar, venha fortalecer, venha dar o crescimento necessário, Pai, para essa semente que foi lançada. Porque eu tenho a certeza que não há de voltar vazia,
mas nós podemos crer que ainda essa semana nós viveremos algo do que foi falado aqui. Nós nos lembraremos de algo que foi ministrado aqui, e nós colocaremos em prática nas nossas vidas, além de ouvir, além de ler, mas nos tornarmos praticantes da Tua palavra e ousados em oração diante do Senhor que nos ama, diante do Senhor que nos chama e diante do Senhor que nos envia e diante do Senhor que nos faz retornar quando o Senhor acha que é para ser retornado. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, agradecemos a Ti e rogamos, Pai, pelas Tuas bênçãos, Pai, pela materialização de orações que fazemos, certos de que desde já o Senhor tem nos escutado e tem se mostrado favorável a nós. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.